Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Merlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma homenagem a um personagem da história política brasileira que, inclusive no meu livro, Os Fundadores, eu considero como um dos fundadores do Brasil como nação independente. É um texto de minha autoria, homenagem a José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu. O Visconde de Cairu, nascido em 1756, falecido em 1835, foi uma verdadeira autoridade intelectual e política no período joanino, conselheiro do rei Dom João VI, e defendeu a abertura dos portos às nações amigas, trouxe para o Brasil, para a língua portuguesa, as obras de Adam Smith e de Edmund Burke. Então, uma grande referência na tradição liberal conservadora brasileira que eu abordo no meu livro Os Fundadores, e o que eu trago aqui são trechos do meu capítulo do meu livro sobre esse grande personagem do pensamento político brasileiro. Na sequência, nós temos um texto do historiador alemão Rainer Zitelmann. Empreendedores são maus, o Estado é benevolente. Um novo estudo sobre o conteúdo dos livros didáticos. É um estudo encomendado pela Fundação Friedrich Naumann, na Alemanha, que mostra que o pensamento empreendedor e os empreendedores aparecem de maneira muito secundária, muito marginal, na maioria dos livros didáticos das escolas. No entanto, ao contrário, o governo aparece bastante como um solucionador de problemas, frequentemente paternalista e universal. Os autores acabam dizendo que os empreendedores são figuras muito apagadas ou muito limitadas e muitas vezes são vilões, enquanto que o governo seria a grande salvação. Ele está fazendo uma acusação ao sistema de ensino e ao tipo de conteúdo que é veiculado para as nossas crianças e jovens nos nossos centros de educação de ensino. Na sequência, nós temos um texto de minha autoria. Nós temos, além da educação, também a imprensa, muitas vezes veiculando narrativas falsas e pró-socialismo, pró-agenda de esquerda. Isso tem muito a ver com o tema que eu abordo nesse artigo sobre o atentado contra Donald Trump. Todo mundo deve saber a essa altura que o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu um atentado muito sério, quase morreu, e a boa parte da imprensa responsabilizou o Trump, como no editorial do Estadão, que se colocava que o discurso trumpista de demonização dos seus adversários era um chamariz para esse tipo de violência política, etc. e tal. Enquanto que, em contrapartida, a direita e os apoiadores de Trump normalmente apontam, com razão, justificadamente, a desumanização da direita que é feita pelos porta-vozes da esquerda. O tempo inteiro eles estão tratando quem não pensa como eles como fascista, reacionário, diabólico, neoliberal, maligno e coisas do tipo. O tempo inteiro. É como se fossem opiniões monstruosas que não têm o direito de existir. Então, por que tratar os comentários de uns de uma forma e os de outros de outra forma? 2 pesos e 2 medidas. Mas eu defendo no artigo que, independentemente desses fatos, os únicos responsáveis efetivamente pelo atentado contra Donald Trump são o atirador e, se tiver havido, quem quer que tenha trabalhado com ele para que o atentado acontecesse. Discurso não é responsável diretamente, criminalmente, enfim, pelo gesto de violência que foi efetivado contra o Donald Trump. Nós temos responsabilidade pelos discursos que fazemos, mas só a opinião pública, avaliando criticamente, e Deus, para quem acredita, como eu, é que podem julgar os nossos discursos. De resto, não cabe ao Estado, ao Tribunal de Justiça, ninguém julgar discursos como responsáveis por um atentado. A não ser que se trate de uma ameaça aberta de morte ou de organização para o cometimento de um crime, que não é o caso. Bem, por falar em fascismo, nós temos um texto do Roberto Rachevsky, O Fascismo e a Intervenção Estatal.
em que o Rachevsky vai defender que os fascistas são nacionalistas, mercantilistas, coletivistas, subjetivistas, arbitrários, estatistas e autoritários, que misturam tudo o que há de péssimo nas ideologias coletivistas. Elementos da esquerda, elementos de um misticismo nacionalista, religioso, enfim, tudo isso acaba sendo misturado no fascismo, é a abordagem que faz o Rachevsky. Sobre o momento, valores e o momento que nós vivemos, nós temos um texto do Leonardo Corrêa, Um Farol de Esperança. Nesse texto ele vai defender, não como os fascistas faziam, de você reespiritualizar a civilização através do totalitarismo, mas dentro de um ambiente de liberdade, que inclusive perfaz a própria cultura ocidental, o Leonardo vai defender um retorno aos princípios ocidentais que fizeram do Ocidente uma potência de liberdade e prosperidade. Se nós não agirmos agora, alerta o Leonardo, que é um colunista antigo do Instituto Liberal, colaborou no nosso Introdução ao Liberalismo, livro que nós lançamos pela editora Almedina. Se nós não agirmos agora, nós corremos o risco de perder tudo o que foi conquistado com tanto sacrifício. O Estado não é a solução. O Estado muitas vezes é o problema. Reagan falou isso em celebrado discurso. A liberdade, a inovação e a responsabilidade individual são os verdadeiros caminhos para um futuro próspero e justo. Vamos redescobrir e revitalizar os valores que fizeram do Ocidente um farol de esperança para o mundo. Na sequência, ainda em chamar a atenção para um patrimônio, nesse caso intelectual, que nos seria útil resgatar, nós temos o texto da Débora Palma, O Prestígio da Escola Austríaca no Meio Empresarial. Nesse texto, basicamente, ela vai elencar os cânones da escola austríaca, os grandes economistas e teóricos da escola austríaca, desde Menger até os mais recentes, no sentido de defender e explicitar o quanto o pensamento deles é enriquecedor e é útil para nós pensarmos a questão do mundo empresarial, da atividade empresarial. Na liderança do Yale Flash de hoje, ao contrário, apontando um cenário bastante negativo e maus exemplos, nós temos o texto do João Luiz Mauad, A Demonstração de Força dos Atuais Donos do Poder, em que ele vai abordar o comportamento do judiciário brasileiro, mais uma vez, né? O Alexandre de Moraes, os donos do Brasil. Ele vai dizer que o caso do aeroporto de Roma, que foi notícia recentemente, reúne todas as aberrações possíveis num processo criminal. Os fatos aconteceram no exterior e os supostos crimes não estão enquadrados em qualquer uma das hipóteses de extraterritorialidade previstas na legislação, razão pela qual a Polícia Federal havia pedido o arquivamento do inquérito, mas isso não deixou o nosso querido e ilustríssimo, majestoso, Vossa Majestade, Magnificência, Alexandre de Moraes satisfeito. Ele quis lá se meter no assunto, né? Uma situação muito complicada que nós liberais devemos olhar com muita atenção e com muita preocupação. Esse foi o nosso Yale Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.